noite? Cadê o boa noite, pelo amor de Deus? Numa quinta-feira, gostosa de evento do LEAD, com o calor do agro, viu, Cabreira? Até agradecendo esse evento aqui com a presença do Aldo, uma salva de palmas para o Aldo, que daqui a pouquinho vai estar ao palco aqui, para falar para todos vocês. E lógico, recepcionado por uma das grandes personalidades do agro do país, que a gente tem um respeito enorme por ser aqui da gente, ser o cara que é, e tem todo o nosso respeito. Uma salva de palmas para o Cabreira. Sempre. E hoje eu falo, o público é um pouquinho diferente dos eventos normais que nós temos aqui, o agro um pouco mais forte, né? Cocan, Cobb Vantres, o pessoal da EMAIS que está aqui vindo, uma salva de palmas para eles, né? Que não tiveram ainda a oportunidade de participar aqui com a gente. Solo Rico, muito obrigado pela presença. E eu já aproveito para chamar, esses eventos só acontecem com o apoio de grandes nomes que estão com a gente aqui, né? Queria chamar ao palco o Peralta da TOTOS, por favor, venha ao palco. Uma salva de palmas para o Peralta. A TOTOS, que é a nossa referência, e não canso de falar, viu, Cabreira? Quando eu comecei aqui, TOTOS começou comigo aqui, quer dizer, já existia, mas tinha um escritório com uma unidade. Hoje, TOTOS Oeste virou quantas unidades? Hoje são estruturas físicas, são 6 unidades. No Brasil inteiro. É o maior parceiro TOTOS do Brasil, América Latina. É a maior unidade territorial da TOTOS, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Pois é, nós somos também entre os 3 maiores leads do mundo. Então nós estamos na mesma, não acha que só você que pode crescer não, que a gente cresce também aqui, tá? E Rio Preto como sendo a cidade mais maravilhosa para se viver, com o Edinho, prefeito aqui, uma salva de palmas, que daqui a pouquinho já chamo, que eu tenho um carinho. Itamar, nosso deputado aqui, ó, uma salva de palmas, você sabe o quanto você também tem o nosso respeito e o nosso carinho. Obrigado, Scaldelai, boa noite a todos. Essa parceria TOTOS e LEAD, né, porque boi branco só anda com boi branco, né, que nem o pessoal do agronegócio fala. E nesse evento tão especial, de um segmento que a gente, né, tem do agronegócio, a TOTOS é uma empresa de tecnologia que também tem tecnologia para o agro. E a gente entende o desafio do agronegócio, nessa transformação que vem ocorrendo, né, do ganho de produtividade, né, do volume de exportação, das multiculturas, dos desafios territoriais. E aí eu passo o recado para todos que estão aqui, do produtor, à indústria, ao prestador de serviço, a todo mundo que está direto ou indiretamente ligado a essa máquina de fazer negócios que é o agro. Contem com a TOTOS. A gente tem cases, tem clientes aqui, tem futuros clientes aqui. Hoje, aproximadamente 70% do setor sucro-alcooleiro utiliza as soluções da TOTOS. A gente tem a solução que vai da porteira para dentro e da porteira para fora. Muito obrigado, Scaldelai. É sempre um prazer estar aqui no LEAD. Tenho certeza que vai ser um excelente evento. Obrigado, Peralta. Sucesso sempre. Estamos juntos aí, viu? Celcinho da SPSP, vem cá no palco falar um oi. Não vai correr hoje de mim, não. Que o gigante, o sócio do Celcinho é o Rodolfo, que ele deve estar na Olimpíadas, porque ele tem 1,98 m, joga basquete, apesar que ele é pequeno. Você viu o tamanho da chinesa? Ela já, coitada, ela joga, ela só faz assim, né, para descer as bolas. Boa noite a todos. Marco, mais uma vez eu queria agradecer pela parceria de sempre. Para nós é sempre um prazer estar aqui. E sempre você pergunta dos números, né? Quando a gente iniciou, como que está. 50 funcionários. É um fato. Aqui. Isso, nós iniciamos aí com 50 funcionários antes de fazer parte do LEAD. Hoje a gente conta com mais de 900 funcionários só aqui em Rio Preto. O melhor é que dos 900, Itamar, 789 o LEAD que ajudou, entendeu? Eu sei a conta na ponta do lápis. E é importante citar também que os nossos parceiros hoje estão aqui, né? Eu agradeço muito aí para a Unimed, Salva de palmas, né? Unimed sempre bem representado. Weber. O Weber está aqui. Obrigado, Weber, pela presença, viu?
pessoal da COF, já agradeci o Luiz ali também pela parceria, que não só aqui na região, mas também no Porto de Santos, que a gente atende, e os vários condomínios, shoppings que a gente atende aqui. Então, é sempre um prazer muito grande. Importante, para você querer atender o agro, você tem que atender bem Débora Cristina, condomínio. Você atende bem? Muito bem. Muito Ah, bem, então tá bom. muito Se bem, tiver muito alguma bem. reclamação, viu, pode ligar para mim direto, que Quinta do Golfo eu faço também. direto aqui. Ó. Hã? Os Quinta do Golfo também estão Então sendo tá bem tudo atendidos, formadores de opinião, espero que estejam felizes aí com a gente. Obrigado, viu, querido? Obrigado pela Obrigado participação de sempre. Uma salva de palmas do Celcinho da SPSP. E vem no palco Noroel da Russell Very Ford. Olha, o Noroel fazia parte da Award, já era difícil de falar, né? Aí agora, metido, está entre as 10 maiores do mundo, Russell Bedford, né? E aí? Fala com esse público. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcos. Obrigado aí pela oportunidade. Geralmente o meu sócio, Marcos Ribeiro, que acaba vindo aqui representar a Russell, né? Hoje ele teve um compromisso com a filha dele, compromisso familiar. Por Ele isso pediu que eu não desculpa. vou falar nada, porque você sabe que Eu fala que sei, tem compromisso e não vem eu sei, aqui, eu sei. não vai ser bom lá. Exatamente, né? Mas ele deixou um abraço aqui para todos os amigos do LEAD, né? E realmente estava ficando fácil falar award, né? Então a gente foi trazer lá a marca Russell Bedford, né? A Russell é uma empresa inglesa, presente em 110 países. Aqui no Brasil nós temos 11 escritórios, né? E a representatividade do Noroeste Paulista é muito forte. Então a gente acabou assumindo também a coordenação da área tributária no Brasil todo, né? E o segmento do agronegócio também é muito forte, nossa especialidade. Temos outros segmentos, mas a gente acabou assumindo também o escritório de Cuiabá. Então, a gente está trabalhando com auditoria, consultoria em diversas áreas, né? E a gente está à disposição. Tá? Agradeço a todos e um bom evento. Aí o lead rompe barreiras, viu, Edinho? Porque isso que nem, nós somos que nem você, né? Você é Rio Preto, aí região metropolitana, e nós também. O Russell entrou com a gente, já pus cliente em Mato Grosso, para lá de Campo Grande para ele, Mato Grosso do Sul. Já está atendendo lá, teve que abrir escritório lá, já está fazendo acontecer, né? E sei que não trata bem o cliente lá e não dá certo, que você vai me estragar minha imagem lá, estou ferrado, você faz direito que eu cobro aí, né? Edinho, para o palco, fazendo um grande favor. Uma salva de palmas para o nosso prefeito amado. Prefeito amado, com 99,9% de presença no LEAD. Tudo bem. Muito obrigado, Marcos. É sempre uma alegria, né? O Marcos nos proporciona isso. Ter aqui na nossa capital, capital do Noroeste Paulista, encontros que somente as capitais proporcionam. Grandes debates, temas regionais, nacionais, internacionais. E hoje, ter aqui a presença do sempre deputado, ministro Aldo Rebelo, meu amigo de 42 anos. Conheci o Aldo na campanha do Franco Montoro, em 1982. E nós continuamos, eu faço uma distinção, Cabreira, entre o idoso e o velho. O velho é aquele que fica falando passado que era bom, aquele tempo, e contando aquelas histórias. Idoso é aquele que viveu o passado, acertou e errou, tem os pés do presente, e ao acertar e ao errar, aconselha os jovens, as novas gerações, a não cometerem os mesmos erros, e tem o olhar no futuro, ativo no presente e com olhar no futuro. E o LEAD Noroeste Paulista, Marcos, sob a sua direção, e nós estamos completando, eu estou com 8 anos. Me lembro perfeitamente, quando eu assumia de novo a prefeitura, nesse novo ciclo de 8 anos, que eu tenho 2 ciclos de 8 anos, Cabreira. O Itamar me acompanha, e eu acompanho o Itamar desde criança. Para mim é uma alegria muito grande. Eu não sei se, porque o próximo mês já é mês de eleições, e não sei se eu teria oportunidade. No final do ano sempre temos um encontro, mas eu já estou sentindo assim uma certa nostalgia, porque Vamos fazer um encontro de despedida de certo, Edinho. tá certo? Vamos fazer. Não há necessidade. Mas nós vamos fazer um happy hour, Não há Edinho. necessidade. Mas aqui, o Aldo, o
Cabreira sabe, a Ângela também, que é a esposa do Cabreira, acompanha. E eu quero saudar o agronegócio na pessoa, você já saudou, do Cabreira, que indiscutivelmente é esta liderança, esta força da nossa economia. E eu tenho uma ligação muito grande com o agronegócio, o Cabreira sabe disso, porque eu lutei 28 anos pela ponte rodoferroviária, que você não conhece. Estou te desafiando. Você não conhece a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, de 3.600 metros, ferrovia embaixo, pista dupla em cima, que transporta 15%, me confirma aqui o Cabreira, 15% dos grãos exportados do Brasil, tá certo? Então, Rio Preto e esta ponte é fundamental para a nossa economia. Mas hoje nós estamos aqui para o lançamento do livro do Aldo Rebelo, Amazônia, que vai tratar sobre esse tema. Nós já tratamos aqui sobre, você trouxe aqui embaixadores, embaixadoras da China, da Índia, de outros países, mas hoje nós vamos tratar de um tema que eu conheço o Aldo. Aldo, estou lembrando aqui do ano de 2011, era, se não me engano, mês 5, mês de abril de 2011, quando você foi à tribuna, e eu era deputado, tinha voltado à Câmara depois de ser 8 anos prefeito, e você era o relator do Código Florestal. O Aldo foi à tribuna, meus amigos e amigas de Rio Preto e da região, as boas-vindas. O Aldo descreveu o Brasil, suas estradas, seus rios, as aldeias. Talvez tenha sido o pronunciamento mais nacionalista que aquela casa já ouviu e participou. Eu estava lá. Eu me lembro, e vocês vão hoje ouvir um brasileiro que conhece o Brasil como poucos. O Aldo já foi ministro da Defesa, ministro dos Esportes, ministro da Ciência e Tecnologia, presidente da Câmara dos Deputados. Eu tenho um enorme prazer de ser prefeito e poder, nas nossas reuniões aqui do LIDE, que eu considero nossas reuniões, parabenizo você, porque aqui é onde a gente pode abrir a cabeça, refletir sobre os grandes temas. E a Amazônia, que é olhada pelo mundo inteiro, mas tem alguém que pisou, que navegou e que conhece aquela realidade. A Amazônia, que é uma riqueza, que tem uma biodiversidade, que tem tantos fatores positivos, e com certeza ninguém aqui nesta noite vai sair como adentrou, porque vai amar um pouco mais o Brasil, porque o Brasil tem a Amazônia é nossa. Muito obrigado. Isso, uma salva de palmas, Edinho. Obrigado de coração. Chama ao palco Ana Carnelós, por favor, venha ao palco. A Ana, que é diretora de conteúdo do LIDE, sempre faz uma abertura, e eu faço questão de convidá-la, porque sempre se apropria de um tema. Seja bem-vinda. Deixa eu ligar aqui para você. E a Ana, ela tem um desafio muito grande na nossa região, não só aqui, né, atua no Brasil inteiro, mas aqui junto aos empresários, de cada vez mais fortalecê-los na liderança, na reinvenção de negócio. Então, o palco é seu, Aninha. Obrigada. Boa noite. Vou falar de um tema que mexe muito comigo, eu não sei quanto mexe com vocês, que é a sustentabilidade. Quando eu penso nesse tema, eu fico primeiramente frustrada, aí eu vou para uma mistura de raiva, de tristeza, de impotência. E a provocação que eu quero fazer hoje é: nós realmente estamos dando o nosso melhor quando o assunto é sustentabilidade? Nós estamos entendendo o impacto dos nossos comportamentos no todo? Porque é o impacto que eu tenho na minha casa, quando eu não consumo
e não faço o meu papel. É o impacto quando eu não escolho marcas que estão tendo políticas de sustentabilidade, que estão dando o seu melhor para esse tema, e eu ignoro essas marcas. É o meu impacto como empresário, como empresa, quando eu sugo os recursos, quando eu não sou justa, quando eu não tenho uma política de diminuição de CO2, de toda essa diminuição do impacto que nós deveríamos ter. Como nós estamos agindo? Qual é o nosso papel? Porque a gente age e vem agindo como se as coisas fossem infinitas, mas elas não são. Os recursos são finitos, a água é um recurso que tem o seu processo, a Amazônia é um recurso que, se a gente destruir, a gente acaba por milhões e milhares de anos com tudo que está lá. O que nós temos que fazer? Nós fazemos política apaga-incêndio, nós fazemos política, às vezes, pequenas, mas e o todo? Como a gente impacta no todo? Qual é o nosso papel? Nós realmente estamos fazendo o nosso melhor? O agro, a gente sabe, nós temos clientes do agro. A Nardini, por exemplo, é um grande cliente nosso de sucessão, de treinamento, de desenvolvimento, estão lá há 5 anos. Nós sabemos o impacto que o agro tem no Brasil e na nossa região. Não é só o agro que vai ser afetado com problema climático, com aquecimento, com problema de falta de água, da mudança. Somos todos nós. É o mundo, é o Brasil. Qual será o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, se nós continuarmos calados e tendo estratégias ridículas para a correção de problemas sérios? Se nós, empresários, nos uníssemos no mundo todo, mas vamos falar do Brasil, nós estaríamos nesse ponto que nós estamos hoje? Se nós pudéssemos fazer, porque nós somos referência em agricultura no mundo, e se a gente fosse referência em práticas mais sustentáveis? E se nós fôssemos referências em tecnologia, se degradar menos? E se nós gastássemos a nossa energia trazendo causas e estratégias mais eficazes? Nós estaríamos como nós estamos hoje? Eu não sei vocês, mas eu, Aldo, sou muito ineficiente e incompetente nesse assunto, porque eu não faço nada. Eu não uso muito pouco a minha voz, não construo nada, e é uma honra ter você conosco, porque você veio, você deu voz, você foi lá, e você está fazendo o seu papel. E eu espero que muitas pessoas como eu mudem o padrão de comportamento, porque nós podemos fazer mais e falar mais. E é um orgulho pessoas como você que acreditam, porque muitos de nós, e eu, temos uma postura de vítima, não posso fazer nada, passivo, e nós sempre podemos fazer alguma coisa, interconectados. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas. Aninha, e convido a todos a ficarem de pé para a execução do hino nacional.
Uma salva de palmas para esse nosso país maravilhoso. Eu falo, a gente está nesse período de Olimpíada, como a gente sofre, né? Eu falo, quando o Brasil ganha uma medalha, porque ganhou mesmo, né? Ganhou, porque lutou, porque ajuda mesmo, é porque tem raça para fazer o negócio acontecer. Eu falei, hoje naquele jogo de vôlei, eu gravando, eu saí no meio da gravação e falei assim, não estou conseguindo gravar, de nervoso de ver, porque a gente sofre. Nós somos carentes de ídolos, né? O Brasil tem esse patriotismo também porque a gente tem essa fortaleza desse amor à nossa nação, mas nós somos carentes de ídolos e a gente precisa deles para mostrar o quanto é possível e quanto a gente consegue chegar lá e brilhar para esse mundo inteiro, né? Vou chamar o palco, então. Né? Primeiro, agradecer o nosso apoio da Didática, J. Silva Painés, Henrique Melo, Escritório de Advocacia, Palco Tributário, muito obrigado pelo apoio de sempre. RCE Digital, que está aqui filmando o nosso evento, e a Rodobens, que depois vou falar sobre, né? Da Toyota, que está aqui, né, à disposição com a gente, na ação do carro, depois eu vou falar um pouco mais para vocês. E também apresentar, né, quem vai estar com a gente em todos os eventos, ser o nosso contato direto para tudo que a gente precisar da Toyota, da Rodobens Automóveis aí, né? Obrigado, Gustavo Pereira, meu vice-presidente, obrigado pelo apoio de sempre. Ana Paula Sestari, obrigado, como vice-presidente do LIDE Mulher, está aqui. A Ana, que é dona de uma rede de supermercados da nossa região, e com a força feminina aqui, sempre nos nossos eventos, né? E chama ao palco, então, Aldo Rebelo, por favor, uma salva de palmas. Aldo, seja muito bem-vindo, né? Aldo, tem 40 minutos e aqui o nosso esquema é o seguinte, eu saio do palco. Quando você vê que eu aproximo lentamente, aí você já sabe o tempo. Falta 5 minutos, tá? Uma coisa bem caseira, nossa, mas que funciona muito bem, meu gestinho educado, assim, para o próximo ao palco. É um prazer ter você aqui. Quando conversei com o Cabreira, da oportunidade de a gente trazê-lo e fazer esse evento, o Cabreira, eu liguei para o Biagi, tá? Liguei lá em Ribeirão, na verdade eles precisaram de um apoio meu lá, aí eu aproveitei e falei, olha, eu vou levar o Aldo. Ele falou, Marcos, é o cara mais inteligente desse país. Os caras mais inteligentes desse país. Falei, lógico, nunca tive a oportunidade de estar junto, mas para nós é uma honra imensa tê-lo aqui. Conhecer um pouco, né, do seu projeto, do livro, da sua história. E, ao mesmo tempo, lógico que nós vamos ter um debate depois para dar umas provocadinhas. Que aqui a gente fala um pouquinho aí, né? O povo faz algumas perguntas, mas saber de você também a tua visão sobre o Brasil, o momento, política e tudo, tá bom? Obrigado, o palco é seu. Boa noite, senhoras e senhores, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, integrantes aqui do LIDE, do Noroeste Paulista, nessa querida capital do Noroeste, essa bela e promissora cidade de São José do Rio Preto. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado a todos os representantes de empresas que integram o LIDE, muito obrigado ao meu querido amigo, prefeito Edinho Araújo. Eu estive aqui na primeira campanha dele, estava lá nos palanques. Obrigado pela presença, prezado deputado Itamar Borges, muito obrigado. Meu amigo Sérgio Parada, companheiro de movimento estudantil, meu querido ministro Antônio Cabreira, que me deu ontem o prazer de conhecer esse patrimônio do Brasil, que é essa biblioteca de obras raras que ele tem aqui em São José do Rio Preto. É uma alegria voltar a São José do Rio Preto. Eu venho aqui desde a minha época de estudante. Eu fui presidente da UNE e vim aqui muitas vezes visitar as universidades, as faculdades aqui na cidade. Nós nos deparamos hoje, esse tema, que é sobre a Amazônia, escrevi esse livro no final do ano passado. O livro é resultado de muita leitura, de muita curiosidade, de muito interesse pela Amazônia, interesse que eu mantenho desde os meus tempos de estudante do curso primário, de ginásio, quando nós tínhamos aulas de geografia e de história do Brasil.
Hoje essas disciplinas são desprezadas. Nós aprendíamos, a minha professora de geografia exigia que todos nós conhecêssemos profundamente a geografia física do Brasil. Eu sabia todos os rios da margem direita e da margem esquerda do Amazonas na sequência do ocidente para o oriente, começando lá pelo Javari, depois pelo Juruá, depois pelo Purus, depois pelo Madeira, depois pelo Tapajós, depois pelo Xingu, até chegar no Tocantins, e aí chegávamos exatamente no litoral. E do lado da margem esquerda também, começando pelo Rio Negro. Nós estudávamos isso. Aprendíamos a história do Brasil. Nós tínhamos, e os professores nos transmitiam o amor pelo nosso país, pelos construtores do Brasil, pelas referências que nós tínhamos, por aqueles que, num esforço de renúncia e de sacrifício, ajudaram a erguer a nossa pátria em todos os sentidos, a conformar essa geografia que nós temos, a nos legar um continente. Quantos povos hoje lutam para ter o seu pedacinho de terra, para ter o seu país e não conseguem? E nós herdamos, em 1822, um verdadeiro continente. O Brasil já era Brasil, da ilha de Marajó até Tabatinga, da fronteira do Rio Grande até a fronteira com a Guiana e a Venezuela, já era tudo nosso. Os Estados Unidos eram uma faixa de terra estreitinha, as 13 colônias viviam ali no Atlântico. O resto depois foi comprado, como a Louisiana, ou na guerra contra o México, como o Texas, a Califórnia, o Novo México, a Arizona e assim por diante. Hoje, infelizmente, nós temos o anti-ensino da história. Ensino no Brasil a história do que deu errado, a história das nossas mazelas, dos nossos fracassos, dos nossos defeitos, das nossas deformidades. E quem aprende essa história só pode chegar à conclusão que nós somos uma civilização destinada ao fracasso. Porque esse fracasso foi produzido por nós. É o que é ensinado na história do Brasil. Eu estava num debate e uma moça lá entrou e disse: não, mas o senhor está falando do Caxias, foi um genocida. Eu digo, a sua injustiça é acompanhada de uma coisa muito pior. Porque a injustiça pode ser corrigida, mas é a ignorância. Você não sabe quem foi o Caxias. Que eu era menino, que aprendia na escola, que era o Caxias, era uma referência. Quando você falava para alguém, aquilo é Caxias, significa uma pessoa cheia de virtudes, de disciplina, de vontade, de exigência, de compromisso. O professor é Caxias, é um professor exigente. Não era um professor injusto. O que é que está se ensinando nas escolas do Brasil? E sobre a Amazônia? O que é que se ensina na Amazônia? Eu visito a Amazônia desde o meu tempo de estudante. Eu integrei um movimento de reconstrução da UNE. Estudava lá numa escola de Direito da Universidade Federal de Alagoas. E numa reunião em São Paulo, decidimos que alguém teria que ir à Amazônia, à região norte, para encontrar lá contato com estudantes. Eu me apresentei como voluntário e fui, na época. E não parei de ir. Tive 6 mandatos de deputado federal por São Paulo. Sempre ia. No primeiro ano eu já fui para a Amazônia. Fui ministro de 4 ministérios diferentes. Em todos eles eu fui para a Amazônia. Claro que na defesa fui mais vezes, mas ia em todos. Presidente da Comissão de Relações Exteriores, fui à Amazônia. Presidente da Câmara, fui à Amazônia. Porque a Amazônia representa muito para o Brasil, ela representa afetivamente, representa emocionalmente. A nossa ideia de grandeza, que alguns ainda acolhem, é por causa da Amazônia, daquele colosso, são 2/3 do nosso território. Por que a Amazônia está no centro, no salão nobre da geopolítica do mundo? A secretária do Tesouro americano vem aqui encontrar com os ministros do G20, sai daqui e vai para Belém. O presidente francês, nem sei se passou por Brasília. Toda notícia era a presença dele na Amazônia. O secretário de Estado americano é na Amazônia. Todos procuram a Amazônia. Por que a Amazônia está no centro
da geopolítica do mundo, vai acolher a próxima reunião do ano de 2025 da Conferência do Clima das Nações Unidas. Por quê? É só por causa do meio ambiente? Não, não. O meio ambiente é uma causa justa, importante, mas além do que representa para o meio ambiente, a Amazônia é a maior fronteira mineral do mundo. A doutora Janet Yellen, a secretária do Tesouro, tratou com o ministro Fernando Haddad do Brasil se transformar em fornecedor das chamadas terras raras, ou recursos, minérios estratégicos, para a indústria dos Estados Unidos. É a preocupação da hora. Não existe transição energética, não existe economia do futuro sem essas terras raras, sem esses minérios raros. E os países industrializados temem sair de um cartel de combustíveis fósseis e cair num cartel de terras raras. Não existe ainda um cartel, mas existe quase que um monopólio da China em relação a esses minérios. E esses minérios estão na Amazônia. Um antigo, um velho, no melhor sentido da palavra, geólogo, que está ali há 40 anos, um dia conversando sobre a riqueza da Amazônia, ele disse: o senhor quer saber o que é que tem na Amazônia, de recursos minerais? Eu digo, claro. Ele diz: o senhor conhece a tabela periódica? Eu digo, conheço, estudávamos a tabela periódica. E ele diz: tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Os minérios na Amazônia são minérios associados, porque ela foi formada num período da formação do planeta, que chama de pré-cambriano. E foi no pré-cambriano que os depósitos minerais foram formados. E quando eles são formados, eles formam minérios associados. Tanto que tem uma grande reserva nacional de cobre na fronteira do Pará com o Amapá, chama Reserva Nacional de Cobre e Associados. Por que associados? Porque tem ouro, tem tungstênio, além do cobre. Tem o fosfato, o insumo da agrícola. O presidente Michel Temer queria retirar uma área para fazer o aproveitamento do fosfato. E não do cobre, que tem a incidência maior. A cassiterita, em grande quantidade na Amazônia, o nióbio, tudo tem na Amazônia. Mas a Amazônia também tem, além da maior fronteira mineral do mundo, a maior reserva de biodiversidade do mundo. A biodiversidade é o futuro da indústria química, da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos, da indústria de novos materiais, de alimentos, de combustíveis. Tudo vem da biodiversidade. Tanto que há uma Conferência Nacional das Nações Unidas, todo ano, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade. E uma disputa geopolítica gravíssima, que aqui nós pouco ficamos sabendo, só quem mantém uma curiosidade que vai atrás das fontes, muitas vezes de fora, para saber o que aconteceu nas últimas duas conferências. A última foi em Montreal, com 2 temas debatidos. Primeiro, quem tem responsabilidade pela manutenção da biodiversidade do mundo? É sabido que não existe mais biodiversidade nem nos Estados Unidos nem na Europa. Biodiversidade exige uma natureza preservada. É aí que está a biodiversidade. Precisa ter muita vegetação nativa. Então, não tem mais biodiversidade na Europa nem nos Estados Unidos. A Conferência da ONU propôs que se mantivesse 30% da biodiversidade do mundo. O Brasil disse, tudo bem, 30%, cada país tem que ter pelo menos 30%. Os ricos disseram, não, 30% é a média. Por quê? Porque eles querem jogar essa responsabilidade para o Brasil, para a África, principalmente, acho que é o Congo, e para a Indonésia. E eles ficam sem responsabilidade nenhuma. Ou seja, o cálculo deles é o seguinte: se eu tenho 60% e o prefeito Edinho tem 0%, a nossa média vai ser 30% e preenchemos a exigência e o requisito. E o que a conferência adotou foi essa posição.
30% na média global. E aí vem a pressão depois para que o Brasil, a África e a Indonésia assumam a responsabilidade sem que eles tenham qualquer tipo de compromisso. Qual foi o outro debate? Isso explica também a importância da Amazônia. O outro debate é como distribuir a riqueza do aproveitamento dessa biodiversidade. Tudo bem, a biodiversidade do país Y produziu um fármaco que cura tal doença e gerou tal receita para o laboratório. A biodiversidade que cedeu esse patrimônio genético fica com quanto? Nada. Qual foi a resolução aprovada? A resolução aprovada foi o seguinte: todo o sequenciamento genético vai ser depositado num banco genético das grandes empresas do mundo, aberto ao público. O que é uma farsa. Aberto a quem tem tecnologia para aproveitar esse patrimônio. Se você não tem tecnologia, você não transforma, você não vai alcançar uma patente de processo e de produto para aproveitar aquele patrimônio genético. Está aí a guerra das vacinas, a guerra de tudo. Passei em Paragominas, o pessoal diz: olha, acabou de sair aqui uma equipe de cientistas alemães, atrás de uma planta que provavelmente curaria o mal do Alzheimer. Então, a Amazônia, em segundo lugar, está no centro do debate do mundo, porque é a maior reserva de biodiversidade do mundo. Foi a Ana que falou aqui, né, sobre a água. Ana, é isso, Ana? Pois é. Em 2020, eu acompanho assim, os detalhes da geopolítica, e eu vi que a água estreou como uma commodity na Bolsa de Valores de Nova York. A água estreou como uma commodity. Mercadoria negociada na Bolsa de Valores de Nova York. 2 ou 3 meses depois, a atual candidata a presidente dos Estados Unidos e vice-presidente, no Dia Mundial da Água, fazendo lá uma exposição numa cidade americana, ela disse: olha, esqueçam a guerra pelo petróleo. Essa é a guerra do passado. A guerra do futuro é a guerra pela água. Conhecendo como nós conhecemos as causas da guerra do petróleo, que era a guerra de quem precisava de petróleo contra quem tinha petróleo, eu disse: se o mesmo padrão for mantido, o Brasil deve estar preocupado. Porque quem tem muita água é o Brasil. E se vocês examinarem a escassez de água, principalmente nas bacias produtoras de grãos do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da China, da Índia, é um problema grave. E nós temos na Amazônia a maior reserva de água doce do mundo. Tem muita gente que diz: o Canadá. Não conte com o Canadá. Aquilo ali passa metade do ano congelado. Estou falando de água disponível os 365 dias do ano, com um clima favorável, que permite o aproveitamento do solo e dos recursos naturais o ano inteiro. É a água da Amazônia. São 360 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície. É maior do que o estado de São Paulo de água doce. É como se nós tivéssemos um reservatório de água doce maior do que o estado de São Paulo, que você vai aqui de Porto Primavera até o Vale do Ribeira, navegando. 360 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície e um aquífero, que é o Alter do chão, maior do que esse Guarani, que ocupa parte do Brasil, da Argentina e do Uruguai. O rio Amazonas sozinho é responsável por 20% da vazão de água doce do mundo. O grande Mark Twain, o grande escritor americano, escreveu um livro sobre o Mississippi, para exaltar o Mississippi. O Mississippi tem 17 mil metros cúbicos de vazão de água por segundo. Nas estações mais cheias, o Amazonas chega a 500, 600 mil. Nas estações bem sequinhas, 200 mil. O grande Mississippi, que deu ao Egito a sua grande civilização, tem 3 mil metros cúbicos de vazão. Aqueles rios chineses são córregos modestos perto do que é o Amazonas.
O que é que tem a Amazônia ainda? A maior fronteira agrícola do mundo. Eu fui a Santarém, na colheita da soja. Fui a Paragominas, que está exportando para 12 países. Gergelim, por exemplo. Tem muito boas para a agricultura na Amazônia. O estado do Pará já é o segundo produtor de carne do Brasil, já tem um rebanho bovino maior do que o da Austrália, o estado do Pará. Só perde para o Mato Grosso. E a Amazônia tem a maior floresta tropical do mundo protegida. Ana, o estado do Amazonas tem 1.500.000 quilômetros quadrados. Você vai ver isso no meu livro. Eu fiz esse cálculo e botei lá uma ilustração. 1.500.000 quilômetros quadrados. 95% totalmente protegido e preservado. Tudo que tem de agricultura, de pecuária, de infraestrutura, de cidades, tudo que foi ocupado, não chega a 5%. Em Roraima, não chega a 6%. Não chega a 6%. No Amapá, é um estado com 142.000 quilômetros quadrados. Isso dá 14.200.000 hectares. Eu fiz uma palestra lá, 3 ou 4 meses, a convite do governo do estado. Estava lá o presidente da Federação da Agricultura. Eu perguntei para ele, desses 14.200.000 hectares, o senhor tem quantos cultivados no estado do Amapá? 5.000. 5.000. Isso é menos do que o município de São Paulo. Isso é menos do que qualquer município do estado de São Paulo. E aí o Amapá é um importador de comida, de alimentos. Roraima importa farinha de mandioca. Importa etanol, importa leite. E a atividade econômica criminalizada. A nossa querida ministra, Marina, encontrou a doutora Janete Yellen aqui e pediu ajuda para proteger a Amazônia. E descreveu a Amazônia como um paraíso. Ajude a proteger o nosso paraíso. É um paraíso imagético, um paraíso pictórico, um paraíso sonoro, um paraíso... Pintou a Amazônia como um paraíso, como um santuário. E eu escrevi um artigo lá para um jornal de Belém, para o Liberal. Eu digo, pela exposição da nossa ministra, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos ficou sem saber o que é a Amazônia. É um paraíso para quem? Minhas amigas e meus amigos, a Amazônia guarda os piores indicadores sociais do Brasil. Senhoras sabem onde estão os brasileiros com a maior taxa de mortalidade infantil? Na Amazônia. Os brasileiros com as maiores taxas de analfabetismo? Na Amazônia. Os brasileiros com a maior taxa de doenças infecciosas? Na Amazônia. Os brasileiros com os piores indicadores sociais de saneamento básico? Na Amazônia. Os brasileiros com os piores indicadores de água tratada? Na Amazônia. Os brasileiros com os piores indicadores de luz elétrica por domicílio? Na Amazônia. Eu passei 4 meses em Altamira. É uma bela cidade, lá na beira do Xingu, tem uma bela orla que eu saí à tarde para fazer uma caminhada. O esgoto a céu aberto. As cidades da Amazônia não têm tratamento de esgoto, corre tudo para os rios. Não tem aterro sanitário, são os rios. E sabe onde é que estão dentro da Amazônia os piores indicadores? Entre as populações indígenas. Agora, a Universidade de Harvard publicou uma classificação sobre a qualidade de vida dos municípios brasileiros. Dos 20 piores municípios em qualidade de vida, 17 estão na Amazônia. E liderando a classificação, o município de Uiramutã, que é o município com a maior percentagem de população indígena do Brasil. Eu conheço Uiramutã. E logo em seguida, Jacareacanga, que é outro município majoritariamente com população indígena, mostrando a falência dessa política. Essa gente não protege índio nenhum.
Essa gente protege os seus interesses. Fundam suas ONGs milionárias e ficam em Paris, no máximo em São Paulo. A nossa querida ministra disse que a Amazônia é um paraíso, mas veio para São Paulo, veio morar em São Paulo. A chefe do Ministério das Populações Indígenas também veio para São Paulo, não quis ficar em Rondônia, em Roraima, no Amapá, não quis ficar em lugar nenhum. Não, paciência. Eu estou falando de números, de dados, de evidências. Não tenho nada de pessoal, não. Bem, e depois desse panorama devastador e assustador, o senhor propõe o que exatamente? A Amazônia. Eu viajava como ministro, muitas vezes chegava numa audiência, estava lá um ministro de um país, encostado assim numa parede com o mapa do Brasil, e ele dizia, e a Amazônia? O que é que vocês pretendem com a Amazônia? A Amazônia causa todo tipo de reação nas pessoas pelo mundo afora. Só não causa a indiferença. A uns causa espanto, admiração, inveja. Eu fico olhando, imagina se essa Amazônia fosse chinesa ou americana, do jeito que tem de riqueza, de tudo, tudo. Mina de diamante a céu aberto entre os índios Cinta Larga, lá no município de Espigão do Oeste. O governo diz, o DNPM diz, bilhões e bilhões de dólares saindo de contrabando de diamante, porque não se regulamenta o aproveitamento dessa riqueza para os índios, para os ribeirinhos, para os municípios da Amazônia, que são os mais pobres do Brasil, privados do uso dessa riqueza. Você tem o potássio de Altazes, lá no estado do Amazonas, nas margens do rio Madeira, e nós importamos potássio de uma mina de terra indígena do Canadá. A Guiana tem 11 bilhões de barris de petróleo de reserva na margem equatorial da Guiana, e a nossa margem equatorial está impedida de abrir um poço experimental pelo IBAMA. O presidente do IBAMA vai na Inglaterra e diz, olha, a tecnologia do petróleo é uma tecnologia do passado. Embarcou, é nosso amigo aqui de Bauru. Pegou o avião de volta, o primeiro-ministro inglês autorizou mais 100 poços de petróleo no Mar do Norte. E a Noruega disse, petróleo só não, tudo que tiver de minério debaixo do Mar do Norte nós vamos explorar. Mas aqui no Brasil nós não podemos tirar o petróleo da margem equatorial. A Guiana já é tratada pela imprensa internacional como a nova Dubai. Eu era até a semana passada secretário de Relações Internacionais do município de São Paulo e recebi telefonema de empresários. Ministro Cabreira, secretário Aldo, o senhor pode nos marcar uma audiência com o embaixador da Guiana em Brasília? E o que é que vocês querem com o embaixador? Queremos abrir uma empresa na Guiana, desse ramo nosso, de fertilizantes. Eu digo, mas por que na Guiana? Petróleo mais barato, gás mais barato, imposto mais barato, licenciamento que você consegue licenciar. Que aqui no Brasil você não sabe se um licenciamento ambiental sai em 3 anos, em 30 ou em 300, ou nunca. Você não sabe. Como ministro da Ciência e Tecnologia, eu vi o embaixador chegar e dizer, olha, estou indo embora, muito obrigado pela sua atenção, mas a minha empresa está indo embora para a Argentina. Eu digo, por quê? Ele diz, ministro, porque a minha empresa é uma empresa de engenharia que só contratou advogado. Não contratou um engenheiro porque a legislação dos senhores é uma situação completamente impossível. E nós temos, então, essa Amazônia bloqueada. A Amazônia exporta energia para o sul e o sudeste e não tem energia nas escolas. Paro na beira do rio Purus, andando lá pelo meio do rio, vejo ali um grupo de crianças saindo de uma canoa, todos fardadinhos. Eu pergunto para o piloto, digo, o que é aquilo? Não é escola. Eu digo, vamos lá. Paro, subo na escola. A escola era do tamanho desse tablado aqui. Construção simples, a 40, 50 metros do rio, no barranco. Um jovem professor, um colchão no chão, cercado de toco de vela. Eu digo, que diabo esse homem faz com essas velas, meu Deus?
Aí eu percebi, o professor, e essas velas? Ele diz, é para corrigir as provas à noite. A escola não tinha luz. Você vai no banheiro, embora tivesse ali um dos maiores rios do mundo, a escola não tinha água. E o professor vivia ali. Os 30 dias ele vivia, dormia e morava ali. No rio Xingu, agora, eu passei por uma escola dessa e perguntei, e aqui? Não, aqui é uma escola também. No meio da floresta. E quem dá aula? Uma professora, uma menina. Dorme ali sozinha para dar aula. Essa realidade, quem conhece no Brasil, quem sabe disso? A Amazônia precisa, em primeiro lugar, ser explicada para os brasileiros. Ali pode estar o nosso futuro. O aproveitamento da riqueza da Amazônia com responsabilidade ambiental. A irresponsabilidade ambiental é você não regularizar o aproveitamento dessa riqueza. Porque se ela não é aproveitada legalmente, sabe o que é que acontece? É aproveitada ilegalmente. Eu quero saber quem é que vai impedir. Quem é que vai impedir? Pode reunir o serviço secreto do mundo inteiro, o exército russo, o chinês, o americano, não vai impedir das pessoas entrarem naqueles rios para tirar o ouro. Estávamos jantando com um amigo meu lá em Manaus. Ele diz, Aldo, nós estamos jantando aqui, pode ter certeza, tem centenas ou milhares de pequenas dragas tirando ouro dos rios da Amazônia nesse momento. O IBAMA fiscaliza de dia, a Polícia Federal trabalha de dia. O pessoal mantém as dragas dentro da mata e de noite bota dentro dos rios. Eles toneladas e mais toneladas saindo sem pagar um centavo de imposto. O diamante dos índios da reserva Roosevelt em Espigão do Oeste saindo sem deixar um centavo. E o país vivendo esse drama. Agora o governo acabou de anunciar o contingenciamento de todos os ministérios. Contingenciou recursos da saúde, da educação, do transporte, das cidades, da ciência e tecnologia, da defesa, de tudo. Só não contingenciou do meio ambiente. E por quê? De onde vem a força? Por quê? Pois bem, o país não tem recurso. O Brasil não tem um caminho para voltar a crescer. O Brasil só tem a reindustrializar. O nosso vice-presidente lançou um projeto agora de neoindustrialização, reindustrialização. Eu fui olhar, não tem dinheiro novo nenhum. É o recurso do BNDES, o recurso da FINEP, que é a fundação lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, não tem dinheiro novo nenhum, e tudo contingenciado. O Brasil só volta a crescer se tiver um choque de investimento privado. Eu sou favorável ao investimento público, mas nós não temos recurso para isso. Nós não temos dinheiro para isso. Esse dinheiro não existe no Brasil para financiar a volta do crescimento. Só um choque de investimento privado. Aonde é que nós podemos fazer isso? Nós não vamos voltar a fabricar microprocessadores, chips em 4 ou 5 anos. Nós perdemos o passo na indústria de alta tecnologia. Sobreviveu a Embraer, quase que por um milagre. O resto, nós estamos perdendo competitividade, nós perdemos a capacidade de inovar. O Ministério da Ciência e Tecnologia, esse ano, teve um orçamento de 9 bilhões de reais. A dívida consumiu 1 trilhão e 400 bilhões, a Previdência 800 bilhões, a saúde 200 e tantos bilhões, a educação 180 bilhões, e o Ministério encarregado de inovar, de dar competitividade ao país, tem 9 bilhões, não tem dinheiro para nada. Então, o caminho, eu estou fazendo aqui uma volta, como um caminho de roça, mas eu volto depois para o mesmo lugar, para a Amazônia. O Brasil tem que ter um choque de investimento privado. Tem que ter. E tem que desbloquear o país. O Brasil é um país preparado para não crescer. O investimento no Brasil foi criminalizado. Tornou-se uma atividade de risco. Infelizmente é isso. Tá certo? Em 3 áreas que você tem essa possibilidade. Você tem essa na agropecuária,
que se transforma em agroindústria, e o excedente se transforma em indústria, porque é isso que aconteceu no Brasil. Quem industrializou o Brasil foi o excedente do café, porque aqui também tornou-se, numa homenagem à ignorância, dizer que o país tem que escolher entre ser agrícola ou ser industrial. Não, ninguém fez essa escolha no mundo. Essa escolha não existe, você tem que ser as duas coisas. O café industrializou o Brasil, foi o excedente do café, completado o ciclo de investimento na fazenda ou na transformação, você vai para a indústria em geral. Na Mato Grosso, eu passei lá, em várias cidades do Mato Grosso. O IPEA, um pesquisador do IPEA, um rapaz aqui de São Paulo, diz coisas assim, escreveu, aliás, disse, não, o processo de industrialização desses estados que ele chama de integradores, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, etc., é acelerado. Ele diz, esses estados vão se industrializar rápido, e você já vê isso nas cidades do Mato Grosso. Você já vê esse processo. Por quê? Porque esse é o caminho que o Brasil tem, que o mundo não tem. Um dia, fazendo um debate com um diplomata chileno sobre o futuro da América do Sul, ele colocou na parede um grande mapa dos Estados Unidos e um grande mapa do Brasil. E ele dizia, qual a grande vantagem dos Estados Unidos sobre o Brasil? Ocupou demograficamente e economicamente sobre todo o seu território. Essa é a grande vantagem dos Estados Unidos. Ocupou demograficamente e economicamente todo o seu território. E mostrava lá o mapa dos Estados Unidos. Qual a grande desvantagem do Brasil? Não ocupou demograficamente nem economicamente todo o seu território. E mostrava o mapa do Brasil. E aí ele fez uma conclusão interessante. Ele disse, qual é a grande vantagem do Brasil? Ele disse, poder ocupar demograficamente e economicamente o território que ele não ocupou até hoje. Essa é a grande vantagem do Brasil. Porque, meus amigos, se nós não temos a chance de produzir microprocessadores em pouco tempo, nós temos condições de produzir grãos. Uma roça de soja vira dólar em 4 meses. Uma de milho também. Uma de algodão também. Um frango, que nós já exportamos para 60 países, em 40 dias. O minério que você pode extrair da Amazônia com responsabilidade ambiental e social, o ouro que você pode extrair de uma forma organizada, com fiscalização ambiental e que está saindo clandestinamente, vira de um dia para o outro. A cassiterita, que faz as ligas, a solda de todos esses eletroeletrônicos, inclusive dos nossos celulares, está disponível. O potássio, o fosfato, o nióbio, o tungstênio, o ferro, tudo isso nós temos. O município de Paraupebas recebe por ano de direitos de uma contribuição sobre mineração, que fica 65% do município, 4 bilhões de reais ficam em Paraupebas. E essa contribuição, que é uma contribuição federal, mas que recolhe 65% para o município, pode se estender para a Amazônia inteira. Eu estive lá em Altamira, tem uma concessãozinha de nada, que dá 7 milhões de reais para o município, uma pequena concessão. E nós temos o Estatuto do Garimpeiro, enviado pelo governo do presidente Lula. Eu era o presidente da Câmara quando chegou essa proposta de lei. Uma lei boa, porque diz que deveria se oferecer concessão para o garimpo individual, familiar e em cooperativa, com fiscalização do meio ambiente e das pessoas. Só que nunca foi feita uma reserva garimpeira, como se diz. Nunca foi feita. A última foi do governo militar e depois foi transformada em reserva ambiental e os garimpeiros foram tangidos e expulsos daquela região. Então, o que é que prospera na Amazônia diante disso? Se você não tem atividade econômica, para 30 milhões de pessoas, 600 mil meninas e meninos estudando nas universidades. Você vai lá em Paragominas, fiz uma palestra para as
Jovens, adolescentes de escola técnica. O que é que você está estudando, minha filha? Estou estudando mineração. E você? Estou estudando não sei o que de madeira. E você? Estou estudando para fazer o quê? Para nada. Nada. Por que é que você vai abrir um curso de engenharia de petróleo e gás se o governo proibiu a exploração de petróleo e gás? O que é que você está dizendo para uma criança dessa? Que ela se forme, peça uma passagem para o pai e para a mãe e vá para a Guiana ou para a Noruega ou para a Inglaterra, porque lá pode ter aproveitamento de petróleo e gás no mar ou em águas profundas. No Brasil é que não pode. O resultado disso é que prospera o quê? O narcotráfico e a prostituição. Olha, aqui, se eu vi lá na Amazônia, os irmãozinhos pegam as irmãzinhas e levam nos barcos. Elas sobem, ganham 10, 20 reais e descem, porque não tem outra forma de sobrevivência. E os meninos vão para o narcotráfico. Fazendeiro lá do sul do Amazonas ouviu o que eu falei sobre isso e disse, não, aconteceu comigo aqui, 3 sobrinhos. Falaram para mim, se ele me contando, tio, nós vamos sair da sua atividade. Estou terminando já. Por quê? Estamos saindo pelo seguinte, porque aqui na Amazônia tem 2 atividades criminosas. Uma é essa que o senhor faz, criar vaca e plantar roça. A outra é o narcotráfico. Sabe qual é a diferença, tio? A polícia só está atrás da sua. E, de fato, é isso. Ali em Altamira, você ia pela beira do rio, aquelas pichações. PCC, Comando Vermelho, Família Norte, tudo identificado, disputa de território. E quando eu voltava para o meu hotelzinho, aqueles galpões gigantescos, aparatos, polícia, viaturas, helicópteros. Você acha que é para ir atrás do narcotráfico? Não, é para ir atrás do sujeito que está criando a vaca e plantando a roça. É para isso. Por essa razão é que está havendo um movimento de retirada dessas pessoas da Amazônia. Eu liguei para o presidente da ProSoja do Amapá, me atende um telefone do Mato Grosso. Eu disse, você está onde? Ele disse, estou em Cuiabá. Eu digo, e você não é presidente? Não, não sou mais não. Saí daí, que eu não sou louco para ser preso, para ser processado, não. O Ministério Público, que é o braço jurídico das ONGs na Amazônia, eu disse lá no Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República e aos outros, eu digo, com honrosas exceções, o Ministério Público Federal é o braço jurídico das ONGs, o juizado de primeiro grau é o braço jurídico das ONGs. E você não pode ter ferrovia. O meu tataravô, Edinho, foi prefeito da minha cidade em 1892. Por que eu sei disso? Por uma razão simples. Inaugurou a ferrovia em Viçosa, em Alagoas, em 1892. Viçosa, minha querida cidade, meu berço, meu torrão natal, não tinha grande importância econômica em 1892, mas tinha ferrovia. Sinop e aquela bacia de grãos e proteína do Mato Grosso não pode ter ferrovia, porque uma ONG com o Ministério Público entrou no judiciário e um juiz, um ministro que provavelmente nem sabe onde fica essa ferrovia no mapa, dá uma decisão proibindo, pessoal. Não, isso é inaceitável. Respeitosamente, isso não pode acontecer com o nosso país, está certo? Não, isso não pode acontecer. Nós precisamos mudar essa situação. O nosso desafio é alterar essa situação. O Brasil não pode ter esse destino. A natureza nos deu tudo, de riqueza, de recursos e de possibilidade. As nossas escolhas não podem ser uma negação do nosso destino. Não pode ser isso. Daí os chineses, na África, nos últimos 10 anos, com esse projeto deles, fizeram 6 mil... Eu vou terminar com essa informação. Eu acompanho esse projeto dos chineses, que chama Rota da Seda, Cinturão, etc. Completou 10 anos no ano passado. Só na África eles fizeram 6 mil quilômetros de ferrovia, 10 mil quilômetros de rodovias, 20 novos portos, 30 novos aeroportos e 80 novas centrais elétricas. E daqui a pouco, para falar com a África, nós temos que falar com os chineses. E nós aqui não fazemos nada.
O plano do chinês é quinquenal. Sabe qual é o plano quinquenal? Fazer 38 mil quilômetros de ferrovias, 26 mil de ferrovias normais e 12 mil de ferrovias de alta velocidade, e nós não conseguimos fazer 930 quilômetros para levar a soja lá para o porto de Miritituba, que é um porto moderníssimo, belo, fantástico. O Brasil precisa mudar isso, o Brasil precisa de democracia, mas democracia não pode ser governo fraco. O Brasil precisa de um governo forte, de um governo com autoridade, que reponha a divisão de atribuição entre os poderes. Você não pode um poder que é tudo, que é judiciário, legislativo. Não pode ter isso. Isso gera uma coisa que é pior do que a insegurança jurídica, a insegurança institucional, porque você não sabe qual é o poder da República que, de fato, tem algum poder. Não, isso não pode acontecer. Com todo o respeito, isso não pode acontecer. Tá certo? Muito obrigado. Uma salva de palmas para Aldo Rebelo. Aldo, pode ficar aí. Me dá um exemplar do livro, fazendo um favor. Não, você foi rigorosamente no tempo. Quem sou eu para falar que não? Né? Foi ótimo. Eu estava falando aqui, gente, vocês... Que aula, né? E está gravado. Melhor ainda, viu? E vai estar disponível para todos vocês, para quem precisar, dentro da nossa rede do LID. O Aldo está lançando esse livro, né? Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Dentro desse livro que vocês estão recebendo, eu sei que já foi dado um recado para vocês, mas aproveitando, como ele vai autografar, já coloquem o nome na primeira página para facilitar para ele só fazer a dedicatória, tá? Porque, lógico, ao perguntar o nome vai demorar muito mais. Então, já deixa o nome escrito aí, pega uma caneta com a Carol. E esse livro, né, então o LID Noroeste Paulista agradece sua presença no Jantar Debate com o Aldo Rebelo, uma noite especial que também celebra o lançamento do livro do Aldo. A TOTOS, a maior empresa de tecnologia do Brasil, e a Russell Bedford, uma das maiores do mundo de auditoria, tem o prazer de lhe oferecer esse presente, um exemplar desse livro. Em agradecimento e fortalecendo o objetivo do LID Noroeste Paulista de networking, segue os contatos diretos das duas empresas para contatos futuros. Lembrando que o bonito dentro do LID é fazer negócio. Então, aqui tem dois contatos, duas pessoas especiais da TOTOS, da Russell. Toma um café, presente, vamos agradecer, vem visitar a empresa. Ninguém tem obrigação de fazer o negócio, mas dá oportunidade para escutar, conhecer, esse é o nosso objetivo. Tá? Então, esse livro é especial, um presente, todos vocês estão ganhando uma salva de palmas aí, né? O Aldo depois vai autografar. Aldo, nós temos umas perguntas para fazer, boa, tudo bem? Muito bem. Então, vai começar com você, viu? Você tem uma pergunta para fazer, Cabreira? Por favor, microfone para o Cabreira aqui. Deixa eu pegar esse microfone aqui. Põe, por enquanto, o vídeo da RCE, fazendo favor. Deixa só colocar o vídeo, aí você fala, tá, Cabreira? Obrigado, RCE, por sempre estar com a gente, apoiando aí o evento. E gostaria de apresentar, ô Marileide, fique de pé, fazendo favor. Marileide, então, é da Rodobens, é o nosso contato direto. Tudo que você precisar de carro Toyota Rodobens é com ela. É o nosso novo contato que vai estar à disposição 100% do LID. E hoje, viu, ela trouxe um assunto especial aqui, ó. Adquire um veículo com descontos especiais na Toyota Rodobens. Descontos de até 18% para CNPJ e produtor rural. Hilux cabine dupla, Power Pack automática por 206.139,80. É lançamento.
veículos para PCD e táxi com isenção de impostos, CMS, IPI e PVA. E ainda você pode parcelar através do consórcio Rodobens. Para você que é integrante do LID, você já pode utilizar a partir do 3º mês, de forma fácil e concreta. É o único consórcio que você se programa e realiza de fato em um tempo curto. Faça já sua simulação com os vendedores da Rodobens e, óbvio, com o atendimento da Marileide, que está 100% à disposição da gente. Marileide, muito obrigado. Muito obrigado, tá? De coração, uma salva de palmas para a Marileide. Daqui a pouquinho a gente põe o vídeo aqui. Bom, você falou, assim, como eu falei, uma aula sobre a Amazônia. Falou um pouquinho de algumas coisas, até de cenário Brasil. E vou abrir para perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta para o Aldo, enquanto vai servindo o jantar, e aí ele vai sentar também para jantar e autografar. Cabreira, pode levantar e fazer a primeira pergunta. Ministro, eu só queria, antes de mais nada, fazer 2 agradecimentos muito especiais. E me sinto até emocionado por isso. O agronegócio, apesar de diferenças ideológicas, nós temos um agradecimento muito profundo ao senhor pela relatoria do Código Florestal. Hoje o Brasil tem o maior ativo ambiental do mundo. Nenhum outro país se aproxima da nossa lei ambiental, do nosso Código Florestal. Isso a gente deve ao senhor. Então, aqui de público, em nome do agronegócio, eu quero agradecer a coragem que o senhor teve na relatoria do Código Florestal a despeito de todas as pressões internacionais e da ONGs, porque o agronegócio ficou por um fio que não foi aprovado o nosso código. Então, o nosso muito agradecimento. Uma salva de palmas, né? Pelo reconhecimento. E, segundo, eu quero agradecer como Rio Pretense por ter colocado Rio Preto no mapa do lançamento de um livro de um tema tão importante aqui no LID. Muito obrigado por essa disposição. Mas a minha pergunta, ministro, era uma pergunta, eu apreciei muito a linha de raciocínio do senhor, porque nós, como empresários, sempre ficamos preocupados com a insegurança jurídica. Mas o senhor é o primeiro a colocar algo que eu ainda não tinha me atentado, que é a questão da insegurança institucional. Então, eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais isso, a insegurança institucional que nós estamos vivendo hoje aqui no nosso país. Só para não assustar os leitores, o livro tem esse volume todo, porque ele está também em inglês, francês, espanhol, tá certo? Mas dá para ler. São capítulos muito curtos, onde eu trato de todas essas questões. Então, a insegurança jurídica diz respeito à relação de personalidades jurídicas com o Estado, e que pessoas físicas ou jurídicas não se sentem seguros sobre o que esperar dessa relação. Então, é entre privado e Estado, insegurança jurídica. Insegurança institucional é quando um poder se sente inseguro em relação ao outro, quando não há mais fronteira entre as atribuições constitucionais definidas para cada poder. Um tem uma atribuição, que é de legislar, o outro de executar, que é o executivo, e o outro de aplicar a justiça, sem substituir. Mas aqui no Brasil, a partir de um determinado momento, o Supremo Tribunal Federal decide sobre escolha de ministros, decide sobre escolha de delegados. O Supremo Tribunal Federal decide sobre políticas públicas, define atribuições do Poder Executivo, violando abertamente a cláusula constitucional de separação dos poderes. E, mais recentemente, entrou em vigor a substituição do Poder Legislativo pelo Judiciário, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar. Eu tenho um exemplo recente, que é o chamado marco temporal. A Constituição de 1988, no seu artigo 231, estabelece, com o verbo no presente do indicativo, que as terras efetivamente ocupadas naquele momento por populações indígenas devem ser demarcadas e asseguradas a sua posse
aos indígenas para que protejam a sua memória, a sua cultura, a sua sobrevivência física e espiritual. É isso que está no artigo 231. Eu passei 6 mandatos na Câmara dos Deputados. Fui autor de uma lei com o ex-presidente e saudoso Ibsen Pinheiro de trazer do Executivo para o Legislativo a demarcação de terras indígenas. Nunca ouvi, em nenhum momento, nesses 24 anos, ninguém contestar a norma, o conceito do marco temporal de 1988. Recentemente, provocado por uma ofensiva de organizações não governamentais, financiadas do exterior e algumas internacionais, e Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal resolveu decidir que não existe mais essa norma do marco temporal de 1988. Então, isso o Supremo decidiu. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional decidiu, por votação, que o marco temporal está em vigor. E aí nós passamos a ter 2 posições sobre a mesma questão de 2 poderes diferentes da República. O Supremo Tribunal Federal negando o marco temporal e o Congresso reafirmando. E isso desencadeou, naturalmente, uma fúria de ocupações de terras, de áreas no Mato Grosso, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, e vai se espalhando, sem que o cidadão saiba o que é que está em vigor. O ministro Gilmar Mendes, provavelmente consciente dessa anomalia, resolveu suspender os recursos que chegaram ao Supremo para revogar a decisão do Congresso, entrada lá por partidos, Ministério Público e ONGs, e resolveu realizar uma série de audiências para, finalmente, se decidir o que vai prevalecer. E, enquanto isso, você convive com essas 2 normas, com essas 2 regras, o que caracteriza abertamente, mais do que a insegurança jurídica, a insegurança institucional, porque o cidadão olha e diz qual é a lei que vale, é a do Supremo ou a do Congresso. E isso se estabelece também em outras normas. Sabe por que é que o único ministério a não ter recursos contingenciados foi o do Ministério do Meio Ambiente? Por uma decisão do Supremo. O Supremo resolveu dizer para o Executivo que ele pode ou não contingenciar, não é atribuição do Supremo fazer isso. Por que não o Ministério da Educação? Por que não da Infraestrutura? Por que não da Saúde? Por que não da Ciência e Tecnologia? Por que não do transporte? E o Supremo tem que decidir isso, não é atribuição dele. Um dia vai acontecer, senhores, vai acontecer isso. Alguém vai receber uma decisão dessa, vai chamar uma secretária e dizer, olha, escreva aí, devolvo o ofício, impossibilitado de cumpri-lo, porque não me permite a Constituição, que isso é atribuição do Executivo. Aqui no Brasil tem-se a ideia de que todos estão subordinados à Constituição, menos o Supremo. Não, todos estão subordinados à Constituição, inclusive o Supremo. O presidente do Chile, o presidente Pineda, quando esteve aqui, numa reunião que causou certo constrangimento, perguntou, e quando o Supremo erra, o que é que acontece? Silêncio. Está certo, silêncio. Então, essa insegurança jurídica, o que é que faz? Afasta qualquer tipo de investimento no Brasil. As pessoas não sabem o que pode acontecer. Tá certo. Como é que você mobiliza numa cadeia tão complexa como petróleo e gás, recursos para uma área tão importante? Porque na Amazônia você tem petróleo da Foz do Marajó até Tabatinga. Eu sei disso porque conversava muito com dirigentes da Agência Nacional de Petróleo. Ali você tem petróleo em tudo quanto é lugar. Mas quem vai fazer algum investimento? Se tudo pode ser proibido. O porto de Altaz já tinha um investimento de 200 milhões de dólares, já tinha sido liberado pelo serviço ambiental, pelo órgão ambiental do estado do Amazonas. Foi proibido. O governo do presidente Fernando Henrique tinha lá a intenção de fazer uma usina hidrelétrica do rio Cotingo, lá em Roraima.
recuou, teve que ir atrás da represa lá dos venezuelanos. A presidente Dilma queria fazer a hidrelétrica de São Luís, no Rio Tapajós, lá numa área, mandou uma medida provisória que o Congresso aprovou, pressão das ONGs, recuou. Por quê? E o Supremo, não é só o Supremo, o Judiciário de primeiro grau, decidindo sobre tudo, proíbe isso, proíbe aquilo, não. A Constituição no Brasil tem que ser submetida a uma reforma imediata. E essas corporações que paralisam o país têm que ser recolocadas no seu papel. Todo o poder ao Ministério Público para combater a corrupção, sem limites. Agora, para parar o país, não, isso não pode. Outra pergunta, quem quer fazer? Pode erguer o braço aí. Eu vou fazer uma, porque eu estava prestes a votar no Ricardo Nunes, em São Paulo, prefeitura, porque falaram que você ia ser o vice dele. Aí, de repente, não é mais vice dele. Política, então. Eu sei que você está trabalhando para o Ricardo Nunes, acho que na campanha, tudo. Quais são as ambições políticas de Aldo Rebelo? Sem falsa modéstia, são grandes. Qual é a... Eu escrevi, antes desse livro, um livro chamado O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. Foi o livro que eu escrevi em 2021, durante a pandemia. E o quinto movimento, por quê? Porque eu divido a construção do Brasil em 4 grandes períodos, que eu chamo de 4 grandes movimentos, que é a construção do território, da base física, o segundo movimento, que é o da independência, o terceiro movimento, que é da consolidação da independência e da unidade do país, que nós pouco valorizamos, porque encontramos tudo pronto, achamos que foi fácil. O Brasil esteve sob grave risco de fragmentação, como os países da América Espanhola. Nós tivemos 4 guerras civis simultâneas, e não era não era aventureiro, não, era gente qualificada, eram estadistas que lideravam esses movimentos. No Rio Grande do Sul chegaram a fazer uma república com presidente, e era tudo gente muito qualificada. Em Pernambuco, reuniram $800 mil em dinheiro, foram para os Estados Unidos comprar armas para fazer um país no Nordeste, a Confederação do Equador. No Pará, de governadores, mataram 2 naquela cabanagem. Na Bahia, teve a Sabinada, ligada ao Rio Grande do Sul. E no Maranhão, a Balaiada. Isso tudo nós tivemos na regência. E só não fragmentou porque havia 2 instituições que não se ligavam a esses caudilhos locais, que eram o Exército e a Marinha, que deu uma pacificada e diz, olha, o Exército e a Marinha queriam ser Exército e Marinha do Brasil, e não do Rio Grande do Sul, do Pernambuco, do Pará, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Mas nós tivemos esses riscos. Esse é o terceiro movimento. O quarto movimento é o que nos deu essa base econômica, industrial, essas metrópoles. Construímos a nossa economia, a nossa base social. É o quarto movimento. Aí o Brasil mergulha na insanidade. O Brasil mergulha numa divisão artificial, onde a situação e a oposição não discute tese, discute como prender um outro. Entra no governo para prender o que saiu. E se quer voltar para prender o outro que vai sair. E como é que nós vamos chegar em alguma coisa numa situação dessa? País dividido artificialmente, o Brasil sempre foi a aliança de forças heterogêneas. Para expulsar os holandeses do Nordeste, tinha um exército de negro, outro de índio e outro de fazendeiro. Juntou tudo e ganhou a guerra. A independência foi feita pelo neto da rainha, que mandou enforcar o Tiradentes porque queria fazer o que o neto dela fez. Dom Pedro, 30 anos de diferença. A rainha mandou matar o Tiradentes, enforcou, esquartejou. 30 anos depois, o neto dela fez o que o Tiradentes queria fazer. Com muita gente junto, a república, a abolição, feita numa aliança dos negros com a princesa Isabel. O Brasil é isso. É um fazendeiro do Rio Grande do Sul liderando a industrialização do Brasil. E agora nós queremos dividir o país em preto e branco.
em azul e encarnado, em homem e mulher, e preto e branco é racialmente, importado dos Estados Unidos, que aqui nós temos que dividir o país em raça. Não, pessoal, isso não tem sentido. Aí eu proponho o quinto movimento, que é retomar essa tradição brasileira, de unir amplas forças do país. O Brasil precisa de todos. Eu citava ontem para o ministro Cabreira a passagem do Essa de Queiroz, no livro Os Maias, que o personagem Carlos da Maia está caminhando com um amigo que chama Cruzes pelas ruas de Lisboa e passa diante de um jardim abandonado, com as plantas murchas. E o amigo do Carlos da Maia, o Cruzes, diz: Carlos, esse jardim está precisando de um poeta, de alguém que ame as flores. E o Carlos da Maia diz: não, Cruzes, esse país está precisando, esse jardim está precisando de um jardineiro. Um jardineiro que tome conta dessas flores e dessas plantas. Então, o Brasil precisa dos poetas, o Brasil precisa dos literatos, o Brasil precisa dos acadêmicos, precisa dos desportistas, precisa dos cientistas. Mas parece que o Brasil não precisa mais de quem empreende. Parece que esses o Brasil pode dispensar. Não, não pode. Não pode. É um talento como outro qualquer. Um nasce com talento para poesia, para jogar futebol, e outro nasce com talento para empreender. O Brasil precisa dessa inteligência. Nós já valorizamos isso. Nós temos como referência o Mauá, um Delmiro Gouveia, esse tipo de gente. Hoje não. Hoje criou-se uma narrativa muito negativa. Como é que o Brasil vai enfrentar o desafio de voltar a crescer se não se apoiar na coragem, na iniciativa, na criatividade, na inteligência dessas pessoas? Tá certo? É esse o quinto movimento que eu proponho. Qual é a minha ambição? Eu fui ministro de 4 pastas. Eu fui presidente da Câmara, fui presidente de comissão, fui secretário de Estado aqui em São Paulo, fui secretário municipal, fui vereador. Você vai vendo, de vários postos de observação, os problemas e os desafios. É como um caminho que você vai percorrendo e você vai aprendendo onde está a curva, o risco, o buraco, o problema, o que precisa ser corrigido. É unir amplas forças no Brasil. Certo? Amplas forças. Forças heterogêneas. Você tem que unir amplamente. Você não une a família, quando tem um problema na família, você não procura unir a família. Você, inclusive, não releva erros em casa, não é porque você não considera aquilo um erro, você não perdoa, porque você quer preservar a sua família. Eu digo, olha, eu tenho que acabar com essa disputa entre PT, Lula, Bolsonaro. Isso significa que eles não erraram? Não. Isso significa que o Brasil precisa cuidar de uma coisa mais importante, que é o seu futuro. Tá certo? Ontem me perguntaram aqui hoje, lá no Diário da Região, o senhor é a favor da anistia de todo mundo? Eu digo, não, eu sou a favor de resolver os problemas do Brasil. Se a anistia for um caminho, que vamos fazer, tá certo? Para enterrar essa coisa. Não é para dizer o seguinte, são inocentes, não. Você não anistia inocentes. Inocentes não precisam de anistia. Você anistia para seguir em frente, como o Juscelino fez, quando tentaram derrubá-lo, lá um relevante em Jacareacanga, outro em Aragarças, ele esqueceu tudo e levou para frente. Por quê? Porque aquele erro não deveria consumir as energias do país, a inteligência, a capacidade, precisava olhar para frente. O Brasil precisa olhar para frente, o Brasil precisa superar essa disputa que no Brasil não precisa dessa disputa. O Brasil precisa o seguinte, se os problemas unem o país, por que a solução também não pode unir? Uma salva de palmas para o Aldo Rebelo. Alguém tem uma última pergunta? Você vai fazer a pergunta? Não. Mas é tão difícil assim? Eu acho que a modéstia devia me impedir de revelar. Tá certo? Eu torço para um time, mas não tenho nenhum complexo de superioridade por causa disso e me considero um torcedor igual a todos os outros. Posso dizer qual é? Eu posso fazer pergunta. Você tem mundial?
Não. Nós temos o primeiro mundial. O primeiro. Todo mundo vai ganhar mundial um dia. O primeiro, só, modesta parte, o Palmeiras. Muito obrigado. Então, eu gostaria que, a partir de hoje, o senhor falasse também que torce para o nosso querido América. Olha, uma salva de palmas para essa homenagem. Aldo, muito obrigado. Ô, Ana Pessoto, vem cá. Gustavo, por favor, ao palco. Cabreira, por favor. Cabreira, por favor, ao palco. Alguém tem mais uma pergunta? Porque ali. Ele vai encerrar a pergunta, porque a gente tem, por causa do tempo, vocês sabem como o lead, a gente, né, faz o tempo acontecer dentro do limite dele. E depois, Aldo, vou pedir, está servido o jantar, para servir com mais rapidez aí para você. E quem quiser autógrafo do Aldo, o Aldo vai estar disponível dar autógrafo para vocês. Pode subir ao palco, vem cá, Gustavo. Cabreira, vem cá, só para a gente fazer uma foto. Pode fazer a pergunta. Entrega para ele, para o Fábio lá, o microfone para fazer a pergunta. Para o Fabinho. Deixa ele fazer primeiro, depois o Fábio faz, então. Faz a sua pergunta, o Fábio faz, aí ele responde já as duas. Pode fazer, pode se apresentar. Boa noite, Aldo. Me chamo Luiz, trabalho na COB Vantres. No departamento ambiental, foi uma aula, isso que você falou para nós aqui, e muito pertinente aos assuntos que estão acontecendo no agro brasileiro, né? Tive a oportunidade de estar no Salão Internacional de Proteína Animal esta semana, e os colegas do MAPA, da Embrapa, tocaram muito nesse assunto dos esforços do agro para comunicar a sustentabilidade de todos os indicadores de acordo com as métricas internacionais que estão acontecendo no dia de hoje. E ele relatou uma coisa muito que vai de acordo com o que você está dizendo hoje, que é o recuo do agro em relação à Amazônia, tentando ocupar toda essa extensão que nós temos abaixo dela, por pressão internacional, porque tudo que você fala hoje do agro, se tem alguma coisa errada acontecendo na Amazônia, não importa. Então, tudo que você fala do agro no Brasil, que é de bom, se tem alguma coisa acontecendo de errado na Amazônia, não importa o que a gente está exportando de bom. Queria saber a sua opinião sobre esse movimento nacional aí do agro. Tá. Aí, Fabinho, você já faz a pergunta, aí ele já responde as duas para a gente encerrar. Eu vou pedir só paciência para vocês, para a gente fazer depois a foto aqui, tá? Vai lá, Fabinho. Boa noite, Aldo, tudo bem? Eu sou o Fábio, eu sou da terceira geração aí do Diário da Região, mas eu não atuo aí no segmento da empresa, eu atuo no mercado financeiro. Eu acho que tudo isso que você vem falando, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, né? Acho que feliz pela oportunidade que o Brasil tem de investimento. Só que triste porque eu estou lendo um livro que é um dos meus maiores fãs que eu tenho, que é o Barão de Mauá. É um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve. E muitos desses relatos que você fala no livro. Só que isso faz 200 anos. Então, a gente continua, depois de 200 anos, continuando com as mesmas narrativas e com o mesmo potencial de investimento. E, recentemente, a gente fez uma estrutura para um dos maiores grupos do agronegócio da Argentina. Eles estão entre os 10 maiores grupos, eles produzem 200 mil hectares de soja pelo mundo todo, e eles estão nos Estados Unidos, Argentina, em todos esses países, só que menos no Brasil. E agora eles vão entrar no Brasil. E a primeira reunião que nós fizemos ano passado, lá atrás, eles me perguntaram sobre todas essas questões políticas. Eu falei, olha, pelo que eu vejo, um pouco o conhecimento que eu vejo lá do pessoal, de alguns deputados, a bancada do agro eles têm muita força dentro do Congresso, né? Então, o governo vira e mexe, tenta brincar, mas não consegue brincar muito com o agro, porque sabe a força que o agronegócio tem, né? Que movimenta o país. Mas a minha pergunta é, né? Quando que o Brasil vai deixar de ser o país do futuro e vai ser o país hoje? Qual que é a solução que a gente tem? O Brasil tem jeito? Porque já faz 200 anos que a gente vem conversando, amo demais essa nação, esse país, e vejo muito potencial, mas com tudo isso que você fala, a gente fica meio chateado, né? Que já faz 200 anos. Então, o Brasil tem jeito? O que você faria para a nossa geração, né? Como que a gente pode estar contribuindo realmente, e não ficar apenas atrás do TikTok e do Instagram reclamando, e sim fazendo? Bem, é um confronto ou uma disputa entre os fatos
a história, a verdade do que representa a agropecuária para o Brasil e uma narrativa interesseira, que tem objetivos comerciais. A agricultura no Brasil não é apenas a responsável por um negócio próspero e importante. Eu não uso a palavra agronegócio por isso, porque a agricultura é mais do que isso. Você poderia chamar, no lugar de agronegócio, agroemprego, e estaria muito bem empregada a expressão, porque gera muito emprego, urbano e rural. Eu vou nessa feira de Ribeirão Preto, eu tenho amigos, são metalúrgicos lá de Ribeirão Preto, e eu vou com eles. Eu digo, olha, isso aqui é emprego metalúrgico, é emprego industrial. Nenhum equipamento desse, aquelas colheitadeiras, aqueles tratores, aquelas máquinas, nada disso é produzido em fazenda. Tudo isso é emprego industrial. Então, poderia chamar de agroemprego. Poderia chamar também de agromúsica, porque o campo, o mundo rural inspirou a música no Brasil, desde o Villa-Lobos, o Luiz Gonzaga, o Teixeirinha, Tonico Tinoco, a música, a culinária, Chitãozinho e Chororó, e esses mais recentes, podia ser agromúsica, poderia ser agroculinária. Eu jantei essa semana com um chefe francês, o Laurent, lá. Eu disse, olha, toda essa cozinha sua teve como laboratório uma cozinha na roça. Não tem restaurante urbano que não tenha tido como laboratório uma cozinha no campo e na roça. Você podia chamar de agroliteratura, porque os grandes escritores no Brasil, Graciliano Ramos, o pai dele foi prefeito da minha cidade, era fazendeiro, pecuarista, o pai de Graciliano Ramos. Não foi à toa que ele escreveu São Bernardo, Vidas Secas. O outro lá do Euclides da Cunha, Os Sertões, o Érico Veríssimo, lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, o mundo rural inspirou a literatura no Brasil. Mas o principal papel é social, é a segurança alimentar. É você permitir que hoje um trabalhador possa, na periferia de São José do Rio Preto, ou de São Paulo, ou de Fortaleza, atravessar a rua e na padaria comprar um frango para almoçar dia de domingo. Isso há 40, 50 anos não era possível, não. Tá certo? Um humorista do Partido Comunista dizia que quando um pobre comia uma galinha era porque um dos dois estava doente. Tá certo? Não era disponível. Nós importamos carne de Chernobyl um dia desse. Marcos, em 83, eu lembro, a gente importando carne de Chernobyl radioativa. Então, nós temos hoje essa capacidade da segurança alimentar, o alimento acessível, principalmente à população mais pobre, que dedica maior parte da receita, da sua renda, para comprar comida. Esse é um trunfo grande, essa é a verdade. A agricultura nos deu a história econômica do Brasil, o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do algodão, o ciclo do café, até esse ciclo agora que nós temos. Então, nós temos trunfos a apresentar. E a outra narrativa é de quem compete conosco, nos criminaliza, associa a agricultura a tudo quanto é coisa ruim. Destrói o meio ambiente, envenena não sei o quê, a trabalho escravo, é o diabo. Tem que enfrentar esse debate, tá certo? E quanto à tua preocupação, eu sou muito otimista e muito confiante, exatamente por causa disso. Nós passamos, em 40 anos, de importadores de alimentos, distribuição de leite. Eu lembro, o menino trazia um leite podre lá da Aliança para o Progresso para distribuir nas escolas, pelo amor de Deus, um leite já vencido. Era quase uma esmola. Não, hoje o Brasil evoluiu e avançou bastante. E ninguém no mundo tem o trunfo que nós temos. Quando a ONU diz quem vai ser a segurança alimentar do planeta, ela não pode pensar na Suíça. Não tem mais onde criar uma vaquinha, uma ovelha, não tem mais nada. Vai pensar onde? Em quem tem reservas naturais, terra, água, conhecimento de agricultura tropical, a Embrapa, a Unesp, a USP, Exalc, Rural do Rio, Rural do Pará, Rural de Pernambuco. Esse conhecimento. Em terceiro lugar, uma classe de produtores. Porque o produtor rural você não recruta por concurso. Você recruta por concurso funcionário público. Faz um concurso e qualquer menino aqui dos Jardins ou da Vieira Solto pode virar funcionário público. Você não vai
colocar um concurso para o sujeito criar uma vaca no Mato Grosso ou plantar uma roça de soja ou de milho. Se não tiver vocação, se não tiver uma ligação espiritual e afetiva com a atividade, não vai, não vai. E nós temos, então, esses 3 fatores. E nós temos a geração dessa riqueza que pode fazer o Brasil sonhar em ser ainda mais um país importante, um país influente, um país próspero e um país socialmente equilibrado. Uma salva de palmas. Vou pedir para vocês ficarem de pé, né? Até para... Aldo, fica no meio aqui para fazer uma foto e vamos ficar de pé para uma salva de palmas para o Aldo, em respeito à vinda dele, a todo o conhecimento, a aula, né, que ele nos deu hoje. E é um orgulho a gente ter essas pessoas com essa capacidade, né? E a gente tem que valorizar. Não é só o agro, né? Todos nós temos que valorizar. Obrigado.